Quero compartilhar com você a palavra do Senhor nessa noite e retomar a minha série de exposições no segundo livro de Reis. Então, vou te convidar a abrir a sua Bíblia e a mantê-la aberta, como bons estudiosos da Escritura Sagrada. Nós fazemos a leitura do texto e não fechamos a palavra de Deus, nós a mantemos aberta, porque nós precisamos conferir se aquilo que o pregador está trazendo está escrito na palavra de Deus. Exatamente iguais aos bereanos. Então nós manteremos a escritura aberta durante toda a exposição da palavra de Deus e vamos assim conversar a respeito desse texto. Segundo livro de Reis, no capítulo 4, hoje nós faremos a leitura a partir do versículo 38. Vamos lá, irmãos. A partir do versículo 38 do capítulo 4 de Segundo Reis. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga misericórdia. Terei misericórdia. Misericórdia também aí atrás, meu irmão? Misericórdia. E no celular. Podemos? Segundo livro de Reis, Antigo Testamento. Antigo Testamento. A partir do verso 38. Pronto, agora vai. Com a ajuda dos universitários. Vamos lá. Depois, Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e ainda sobrou. Serviu a todos e, conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Agora sim. Meus irmãos, nós temos, no meu modo de ver, dois relatos a respeito do ministério do profeta Eliseu, que demonstram para nós o poder do Senhor e a graça do Senhor. O cenário é basicamente o seguinte: se você for comigo para o capítulo 8, versículo 1, desse mesmo livro, segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino, no caso a sunamita, que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra
uma fome que durará 7 anos. Então, veja bem, nós estamos diante de um cenário de completa escassez. Nós já vimos, inclusive, no começo do capítulo 4, a necessidade de um milagre quando o azeite foi multiplicado. Nós temos visto a manifestação do poder de Deus aqui, e esse milagre do início do capítulo 4, junto com o milagre descrito agora, na restauração da comida que estava sobre a panela, assim como o versículo 1 do capítulo 8, que menciona para nós que por ordem de Deus, o soberano, uma fome se instalaria sobre a face da terra, sobre aquele mundo, daquele tempo, e duraria 7 anos, nós estamos diante de um cenário de completa escassez. Nós temos uma fome tremenda assolando o mundo, assolando aquele povo daquela época. Uma fome que trazia, obviamente, destruição, desgraça, morte, desespero, ansiedade, angústia, o medo do hoje e do amanhã. Afinal de contas, esse povo já estava numa situação catastrófica, de fome severa. Diante dessa realidade, então, nós temos no início desse bloco que nós estamos trabalhando hoje, o profeta Eliseu reunido com um grupo. E você percebeu muito bem, até por conhecer bem o texto, que Eliseu está reunido com um grupo de aproximadamente 100 pessoas. Além disso, nós temos a informação de que a situação era ainda pior, porque o que esse povo enfrentava não era apenas uma questão de escassez de alimentos. Não era apenas o produto da oliveira que estava faltando, como diz Abacuque. Nós sabemos que os servos do Senhor enfrentavam grande perseguição, e isso desde os tempos do profeta Elias, com Acabe, com Jezabel, com os reis ímpios, iníquos, idólatras, que assumiam o comando, o controle do país, da nação. Os servos de Deus eram frequentemente perseguidos, e eles precisavam então se refugiar. Deus chega ao ponto de falar com Elias, dizendo para ele que sobraram alguns que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Então nós temos um grande problema em vista. Nós temos a escassez de alimentos, nós temos a escassez de recursos, nós temos uma ordem dada pelo próprio Deus para que a fome se instalasse sobre a face da terra, no mundo daquele tempo. Nós temos, além disso, a contagem de poucos homens que não haviam ainda adotado a idolatria, que não haviam ainda se afastado de Deus, abandonado a sua fé. Poucos homens de Deus haviam restado. E diante desse cenário, há um homem de Deus chamado Eliseu, que, mesmo no meio da crise, resolve formar aquilo que nós poderíamos muito bem chamar de seminário dos seus tempos. Eliseu está na cidade de Gilgal e, embora não houvesse um prédio, a gente poderia dizer que Eliseu estava na sede do Seminário Teológico Batista da cidade de Gilgal. Ele estava reunido com os discípulos, aqueles que ele formava para que, num momento em que faltavam homens de Deus, vozes fiéis, tementes ao Senhor, esses 100 homens fossem treinados, capacitados, numa espécie de academia do discípulo do tempo dele, da nossa ACAD, treinados, capacitados para que percorressem as regiões, sendo boca do Senhor, num cenário em que muitos já haviam abandonado a fé. Agora vejam, queridos, a primeira manifestação de graça e do poder de Deus se dá quando, diante do cenário de falta, de escassez, de ausência de sustento, esses homens com fome precisam se alimentar. Eliseu chama o seu servo Geazi e diz assim para ele: olha, vá procurar algum legume, prepara um ensopado para nós. Irmãos, esse ensopado não é igual àquele que vocês preparam. Não é aquele, a irmã Norma cozinha muito bem, não é aquela comida caprichada, sabe, com substância, com abundância. Não, a gente não está falando daquele pirão gostoso preparado por vocês. Os irmãos que estão com um pouco mais de fome estão lambendo os lábios aqui.
A gente está diante, provavelmente, da cena de uma sopa rala, com o que fosse possível encontrar dos campos que já não produziam. Então, quando Geazi vai, ele não encontra muita coisa. O texto nos diz que ele não encontra legumes. Ele volta quase que de mãos abanando. Então, há uma movimentação entre os outros homens, um grupo, pelo menos, sai para catar alguma coisa, o que eles encontrassem. É diante desse cenário, então, que um deles, repleto de boas intenções, volta trazendo consigo um fruto de uma trepadeira, provavelmente de um tamanho próximo aí entre um limão e uma laranja de pequeno porte. E volta com o seu manto cheio desses frutos. O problema, queridos, é que eles não sabiam que aquele fruto era venenoso. Então, todo o ensopado é feito, aquele caldo maravilhoso, aquela coisa apetitosa fica pronta. E diante da fome, nós comemos qualquer coisa, não é isso? O ditado popular já nos ensina que o tempero da comida é a fome. O melhor tempero é a fome. Uma vez que eles estavam desesperados, famintos ou esfomeados, o que pintou na frente eles iam devorar. Aí o texto nos apresenta a realidade de que eles começam a provar. E quando provam, nós não sabemos exatamente como, talvez pelo amargor da comida, talvez pelos primeiros sintomas causados pelo veneno presente na panela, eles se dão conta. Não sei se por um enjoo, não sei se por uma má digestão, alguma coisa, algum ziriguidum começa a acontecer no intestino, no estômago. E aí eles começam a perceber que aquilo não é capaz de matar a fome, mas é capaz de tirar a vida. E um deles, pelo menos, levanta a sua voz e diz: homem de Deus, a morte nessa panela. Irmãos, diante dessa cena, num ambiente de escassez, o que Eliseu faz não é desperdiçar o alimento, mas é, de forma poderosa, no poder de Deus, jogar farinha ali dentro da panela para que o efeito venenoso daquele fruto fosse quebrado. Talvez com a farinha tenha virado pirão. Nós estamos diante de um milagre. E que milagre é esse, queridos? Esse é o milagroso poder de Deus, que cancela o poder da morte. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós precisamos tirar algumas conclusões desse texto. A primeira delas, eu entendo, é que nós também vivemos um tempo de grande escassez. Nós vivemos um tempo, talvez não de privação de alimentos, mas nós vivemos um tempo em que homens de Deus têm se tornado cada vez mais raros. Se o cenário era da falta de comida por causa da fome severa trazida pelo próprio Deus, mas também de um número pequeno, limitado de homens de Deus, sendo treinados pelo homem de Deus, Eliseu, para serem boca de Deus no meio daquela geração, ou pelo menos para permanecerem fiéis ao Senhor, ao contrário de muitos que já haviam se dobrado à idolatria, se submetido a outros deuses, nós temos também nos nossos dias um cenário muito próximo, a escassez de vozes ou de homens e mulheres de Deus. E aqui está o perigo, queridos, porque às vezes existem pessoas com más intenções, outras vezes existem pessoas que não perceberam ainda o perigo daquilo que estão trazendo para servir aos outros. E nós precisamos tomar cuidado, porque nem tudo aquilo que está posto diante de nós deve ser ingerido. Nem tudo aquilo que nós recebemos como alimento vai trazer fortalecimento para o nosso corpo ou para a nossa vida espiritual. Algumas vezes é possível que os ensopados nos servidos tragam morte. Morte para a alma. Meus irmãos, quantas não têm sido as mensagens nas redes sociais, nos canais por aí, nas igrejas espalhadas sobre a face da terra, que têm distorcido a palavra? Quantos não são
os mensageiros, as mensageiras, as vozes que têm se levantado, ganhando destaque, ganhando notoriedade, ganhando seguidores, que começam a ser seduzidos pelas mensagens politicamente corretas, liberais demais, que já não falam sobre pecado, que já não falam sobre a condenação eterna, que não falam sobre o Deus que julga com justiça, que dizem, inclusive, que nós somos o centro do coração de Deus, o amor de Deus, que nós somos especialíssimos para Deus, que tudo gira em torno do nosso umbigo. Quantas não são as ofertas, os pratos, os alimentos entregues diariamente que vão causar morte? Então nós temos pessoas literalmente, deliberadamente mal intencionadas, buscando dinheiro, buscando lucro. Mas nós também temos pessoas como esse rapaz, que sai para buscar alguma coisa para oferecer, mas volta sem saber o que é, trazendo morte. Então, eu creio que o primeiro ensinamento que esse texto nos traz, e o bom de seguir uma linha de exposição do livro em si, é que a gente não precisa se preocupar de escolher texto, a gente simplesmente segue o que o texto nos apresenta. Um dos ensinamentos que esse texto nos traz é: muito cuidado com aquilo que é posto diante de nós. Às vezes a nossa sede, a nossa fome por conhecer a Deus, por estudar a respeito de Deus, por se relacionar mais com esse Deus, por ter conhecimento, conteúdo a respeito da própria palavra de Deus, a intenção é nobre, mas a fonte de onde nós comemos ou bebemos é podre. E se nós não prestarmos atenção, só nos daremos conta quando os resultados, os efeitos colaterais já tiverem chegado até nós. Infelizmente, não são poucos os adolescentes que cresceram aqui e que hoje já não estão entre nós, já não fazem parte do povo de Deus, já se afastaram do Evangelho porque beberam de uma fonte podre, água de esgoto, e parecia água potável. Comeram de alimento envenenado, achando que era morango do amor. Cuidado, muito cuidado. Eu conheço muitas pessoas aqui do nosso meio que têm um desejo enorme por aprender a respeito de Deus. Eu acho isso lindo. Vez ou outra, essas pessoas me mandam vídeos das mais diversas redes sociais, ou eu vejo comentando a respeito de alguns conteúdos, e aí eu paro para olhar e eu digo: esse conteúdo não é de Deus. Eu não sei se quem gravou, se quem preparou tinha uma má intenção, mas a verdade está distorcida. E uma verdade distorcida deixa de ser verdade. Ela passa a ser mentira. Vez ou outra, eu converso com algumas pessoas que já não estão tão mais perto de mim assim. E eu pergunto: tem ido à igreja? Está frequentando qual igreja? Ah, estou frequentando a igreja X. Eu digo: é? Eu disse: poxa, que legal. É uma igreja bíblica? Não, pastor, é sim. Não, é sim. Eles usam a Bíblia. E eu digo: cuidado, porque nem todo mundo que usa a Bíblia é fiel à palavra de Deus. Abrir a Bíblia e falar o que quiser tem se tornado muito comum nos nossos dias. Exatamente. O próprio Satanás distorce a palavra. Então nós precisamos tomar muito cuidado. No Éden, Satanás distorceu a palavra de Deus para enganar a Eva e a Adão. Ele disse: foi isso que Deus disse mesmo? E ali ele conseguiu fisgar o raciocínio de Eva. Irmãos, cuidado com os ensopados que são oferecidos. Diante dessa realidade de que às vezes a nossa própria fome por Deus pode nos levar a cair, provando de algo que está envenenado, é impossível nós não lembrarmos do exemplo de Esaú. O que Esaú faz, meus irmãos? Ele troca o quê? Não, Esaú, não Saul. Esaú volta faminto do seu dia de trabalho. A fome era tanta que ele chega a ponto de trocar o seu direito de primogenitura, a
bênção do seu pai, que era automaticamente a bênção de Deus, para prosperar, para estar acima de todos, ele troca isso por um prato de lentilhas, por um ensopado. Muito cuidado. Às vezes o nosso apetite desordenado pode nos levar a comer ou a trocar a bênção de Deus por coisas que nos trarão morte, enfermidade. Agora, irmãos, vejamos bem, onde a morte se apresenta? É interessantíssimo nós pensarmos que a panela que continha morte não estava na mesa de um rei ímpio idólatra. Ela estava no meio dos homens de Deus. Eliseu estava presente. Os discípulos, os alunos do seminário estavam presentes. Todos eles dispostos a serem fiéis ao Senhor. Onde a morte se apresentou? Ela se apresentou no meio do povo de Deus. Isso deveria ligar um alerta para nós. O perigo da morte com aquilo que comemos não está necessariamente lá fora. Pode estar aqui dentro. Alguém que traz uma influência mundana para dentro do grupo do povo de Deus. Então nós precisamos estar atentos, porque no meio do povo de Deus pode existir morte na panela. Não só por parte dos pregadores, dos que estão sempre à frente, mas por parte dos outros, que saem pelos campos, trazendo algumas coisas para oferecer aos outros. Então, queridos, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, porque mesmo no meio do povo de Deus, nós podemos enfrentar a realidade de morte na panela. Cuidado, muito cuidado. A gente não pode comer tudo que é oferecido. Uma das coisas que nós precisamos ensinar às crianças é: nunca aceite nada de estranhos. Não é isso? Não aceite bala, não aceite presente, não aceite carona, nem converse. Se o estranho falar com você hoje, não é isso que a gente precisa dizer para as crianças? Se alguém estranho falar contigo, não responda, saia correndo. Que mundo louco que nós vivemos! Não dá para confiar em ninguém. Pois é, nós também não podemos aceitar tudo de todo mundo. Nós precisamos confiar desconfiando. E é por isso que nós começamos esse nosso tempo de compartilhar da palavra hoje, comigo dizendo: mantenha a sua Bíblia aberta. Não a feche. Em todo tempo, mantenha aberta. Irmãos, nós não precisamos de comédia, de stand-up no período de exposição do texto bíblico. Eu não saio da minha casa para ir à igreja dar risada com o ministrante, o pregador. Eu não quero que você saia da sua casa para vir até aqui para se divertir num stand-up gospel. Eu não quero que você saia daqui a cada encontro, por mais curto que seja, pensando na brincadeira, na piada, na história que eu possa ter contado para você, mas eu preciso ter certeza que nós todos sairemos daqui a cada reunião sabendo o que da palavra de Deus foi trazido e como essa palavra precisa ser aplicada na nossa vida daqui em diante. Então, quando nós sairmos daqui hoje, nós sairemos dizendo: Senhor, que eu esteja atento aos pratos, aos ensopados, às ofertas que me são dadas. Senhor, que mesmo a minha fome mais sincera por Ti não me leve a comer de algo que eu não examinei primeiro. Senhor, que no meio do povo de Deus, o Senhor evidencie onde porventura exista morte na panela. E aí, irmãos, mais um ensinamento desse texto: alguém precisa ser sóbrio o suficiente para gritar no meio do povo de Deus: homem de Deus, tem morte na panela. Sabe por quê? Porque se não houver ninguém que possa identificar onde está o perigo, todos comerão e todos morrerão. Louvado seja Deus.
se cala para ser politicamente correto, para não se indispor com algumas pessoas. É muito triste. A covardia é pecado, irmãos. Há uma morte espiritual, né? Um aquecimento. Exatamente. Então, irmãos, nós precisamos de pelo menos 2 pessoas no meio desse cenário. Uma, no mínimo, que diga: cuidado, tem morte na panela, ninguém mais coma desse alimento. E de uma segunda pessoa que diga assim: no poder do Senhor, nós vamos repreender essa morte e nós vamos reverter essa situação, para que a fome seja saciada, porque eles comeram, só depois que o poder de Deus se manifestou. Então alguém precisa reverter a manifestação da morte sobre o alimento que está sendo servido no meio do povo de Deus, dizendo assim: olha, tragam-me tal coisa, e nós vamos no poder do Senhor reverter o que era morte vai virar vida. Queridos, onde está o poder para derrotar a morte e transformar em vida? Em Cristo Jesus. Então o primeiro ponto, o primeiro tema para essa nossa mensagem é o poder que vence a morte. O poder que traz vida em meio à morte. Esse poder está em Cristo Jesus. Esse poder não estava em Elias, esse poder não estava em Eliseu, esse poder está em Cristo. Eles realizavam no poder do Senhor. Se você observar comigo, aqui no capítulo 2, nós temos algo semelhante acontecendo também através da vida do profeta Eliseu. Versículo 19 do capítulo 2 diz assim: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi até a nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece conforme a palavra de Eliseu. Irmãos, quem purificou a água e repreendeu a morte? O Senhor. Assim diz o Senhor. Veja, Deus já havia manifestado o seu poder repreendendo a morte nas águas. Agora Deus repreendeu mais uma vez a morte, só que sobre o alimento. Quem tem o poder sobre a vida e a morte? É o Senhor. Queridos, é o Senhor. Quem traz vida ao seu povo, quem restaura os elementos, seja água, seja comida, seja qualquer que for o elemento, quem tem poder sobre tudo e sobre todos é o Senhor. Ele venceu a morte e Ele também nos garante vitória sobre a morte. Então, meus amados irmãos, cuidado com o que comemos, estejamos atentos ao que nos é oferecido, vigilantes, que ao primeiro sinal de indigestão, de mal-estar, alguma coisa cheirando mal, alguém possa gritar: morte na panela, perigo em nosso meio. E que Deus levante homens como Eliseu e como esses 100 que permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo no tempo de perseguição, de morte e de escassez. Que esses homens, como nós, possam ser instrumentos de Deus para transformar a morte em vida. O texto continua. Nós lemos a segunda porção do finalzinho aqui desse capítulo 4, quando nós temos mais uma manifestação do poder de Deus. Agora, a partir do versículo 42, nós temos o milagre sobre os pães. Então, para relembrar, nós leremos: veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Irmãos, se no primeiro bloco da nossa leitura, do nosso estudo de hoje, nós vimos a manifestação da graça e do poder de Deus, transformando a morte em vida,
agora nós temos a graça e o poder de Deus que sacia a fome dos famintos. Porque se o cenário era de completa escassez, a ponto desses homens saírem para procurar legumes e não encontrando, trazerem um fruto desconhecido, que era capaz de matar aqueles que estavam famintos, agora nós vemos que o Deus que transforma a morte da panela em um alimento capaz de preencher o vazio do estômago, é também aquele que levanta outros de outros lugares para levarem mantimento e provisão para os seus. Irmãos, que coisa maravilhosa é saber que quando o povo decide permanecer fiel ao Senhor, como esse 100, junto com Eliseu, Deus envia provisão e sustento de onde nós menos esperamos. E aí, quando menos esperamos, alguém bate na porta dizendo: eu vim trazer umas espigas de milho verde, eu vim trazer uns pãezinhos de cevada para vocês. São os frutos da minha primeira parte da colheita. É o melhor do melhor daquilo que nesse período de fome severa eu consegui guardar. Você entende o que é isso? O mundo passando fome, nem a sobra da sobra da sobra eles conseguiam encontrar com facilidade. Aí Deus, que cuida dos seus, que provê, envia alguns de outra região para dizer assim: eles estão em falta, mas para vocês Deus mandou trazer o melhor do melhor daquilo que nasceu da terra. Irmãos, que coisa linda é poder desfrutar da provisão e do cuidado de Deus. O melhor do melhor, mesmo em tempos de escassez extrema, o melhor do melhor Deus separa e destina para os seus. Veja, essa oferta deveria ter sido levada para o templo, para ser oferecida ao Senhor como primícia. Só que na ausência do templo, na ausência de um local para cultuar, na ausência da figura de um sacerdote, pela corrupção religiosa, espiritual desse povo, Deus destina o que é seu para os que são seus. E ali aqueles homens começam a ser supridos. Só que não chega na quantidade necessária, não é? Porque era muita gente para pouca coisa. E aí é impossível a gente não lembrar de Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 15, quando o Senhor Jesus realiza 2 multiplicações de pães. E sobra. Também é impossível a gente não lembrar na pergunta feita pelo auxiliar de Eliseu, versículo 43. O auxiliar de Eliseu perguntou: como podereis servir isso a 100 homens? João capítulo 6, versículo 9, nos mostra que André faz uma pergunta extremamente parecida: como nós vamos achar pão e oferecer pão para todo esse povo? Mesmo que nós tivéssemos dinheiro sobrando, onde nós arrumaríamos pão para essa pessoa, para esse povo todo? Essa multidão? E a resposta do Senhor é sempre a mesma: sirva, apenas sirva, porque se Deus mandou, é o suficiente. Queridos, se Deus mandou, é o suficiente. E se não for, Ele multiplica, porque Ele é Deus. Então, a graça de Deus para repreender a morte, a graça de Deus para enviar provisão e sustento, a graça do Senhor, mesmo quando parece que é pouco, insuficiente, para multiplicar e sobejar. Bem, eu tenho certeza que nós podemos sair daqui nessa noite crendo que o nosso trabalho é confiar no Senhor. Vigiar diligentemente, examinar atenciosamente, mas confiar em Deus. Porque se porventura a morte pairar diante de nós, há poder no Senhor para repreendê-la. E se porventura o cenário for da mais severa escassez, há um Deus que sabe suprir e multiplicar aquilo que chega até nós. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Senhor, como é bom poder examinar a Tua Palavra. Que fonte maravilhosa, que fonte inesgotável. Não só de conhecimento, um conhecimento que preenche a nossa mente, o nosso intelecto, mas, Deus, de uma verdade que sacia a alma. Meu amado Deus, eu começo esse nosso tempo de oração, louvando, exaltando o Senhor, o Deus que provê, o Deus que supre,
o Deus que é poderoso. O Senhor tem poder sobre a vida e sobre a morte. O Senhor tem poder, Deus, sobre as plantas, sobre a vegetação. O Senhor tem poder sobre as estações. Meu Deus, o Senhor tem poder sobre tudo, tudo. O Senhor controla todas as coisas. O Senhor traz pessoas de um canto a outro da terra. O Senhor gira o mundo, como dizem os nossos irmãos mais pentecostais. O Senhor é o Deus que move céus e terra para cumprir a sua vontade. Até o mar lhe obedece, porque no mar o Senhor guardou a vida de Jonas, enviando aquele peixe para preservá-lo mesmo diante da sua desobediência e rebeldia, porque o Senhor tem poder sobre tudo. Tudo o Senhor criou, tudo o Senhor controla, tudo o Senhor governa, e tudo o Senhor é capaz de fazer para suprir aqueles que lhe são fiéis. Meu Senhor, diz o salmista, eu nunca vi o justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão, porque ele sabe que o socorro, a provisão e o sustento sempre vieram e sempre virão da parte do Senhor. Dizemos nós nessa noite, Senhor, não há tempo de escassez, não há crise econômica, Senhor, não há problema financeiro, não há desemprego que possa impedir o Senhor de suprir as nossas necessidades. O Senhor envia de onde o Senhor quiser. E se porventura algum lar aqui está sendo sacudido pela escassez, pela falta, pela fome, Senhor, envia os recursos. Se o Senhor assim desejar, desperte-nos, como o Senhor despertou esse homem, ó Deus, que veio de longe, que passou ali, Senhor, vindo de Salisa, trazendo esses pães e essas espigas, que sejamos nós, os mensageiros das boas novas, da provisão, que sejamos nós, os entregadores do sustento de Deus. Se o Senhor já usou corvos, se o Senhor já usou viúvas, se o Senhor já usou tantas e tantas pessoas, se o Senhor já usou 5 pães e 2 peixes trazidos por um jovenzinho, o Senhor é poderoso para usar a cada um de nós também. Então, meu amado Deus, quem além do Senhor conhece o nosso endereço? O Senhor sabe onde nós nos encontramos, nosso CEP, nosso CPF, nossa identidade, nossa necessidade, nosso saldo. O Senhor conhece, sabe onde nos encontramos. Pai, o Senhor sabe que vem a provisão, que vem o maná, que vem o pão nosso de cada dia, como nos ensina o Senhor Jesus a orar, que venha. Senhor, com relação à nossa fome de Deus, no meio do povo de Deus, Senhor, livre-nos da morte na panela. Guarde-nos de comermos qualquer coisa, de colocarmos qualquer oferta para dentro, sem examinar previamente, sem observar, sem ver de onde vem. Senhor, quantas vezes Satanás tem levantado pessoas por aí para nos oferecerem tantas coisas, que prometem saciar, e às vezes no afã, no desespero da fome, do desejo, às vezes não é fome, às vezes nós estamos falando sobre desejos, às vezes nos rendemos aos desejos, e comemos, e adoecemos, e morremos. Senhor, refreia esses desejos descontrolados, refreie-os, abra os nossos olhos, que no meio da tua igreja, o Senhor sempre levante alguém para gritar no primeiro sinal de perigo, a morte na panela, que no meio da tua igreja sempre seja levantado pelo Senhor um Eliseu, para dizer assim, a morte está repreendida, a ação de Satanás está repreendida, a mentira está repreendida, e que a vida prevaleça sobre essa situação. Amado Senhor, ajude-nos a sairmos daqui hoje, dispostos a vivermos essa tua palavra, e que ela não passe, que não volte vazia, porque é tua, mas ache morada em nosso coração, a ponto de alterar a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos portamos. Nós te damos graças, Senhor. Obrigado, obrigado mesmo por essa noite especial de comunhão, de adoração e de exposição da tua palavra, palavra que é vida,
palavra que sacia a alma, palavra que alimenta a nossa alma, palavra que vem do pão vivo que desceu do céu, palavra que gera toda a iluminação para que nós possamos andar não em trevas, mas conscientes daquilo que o Senhor deseja de nós. Te louvamos, te agradecemos, que a graça do Senhor Jesus, Pai, essa graça poderosa que repreendeu a morte na panela, que trouxe a multiplicação e a provisão em tempos de escassez, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo sejam conosco, o seu povo, aqui reunido e ainda que mundo afora espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, vá em paz.